Olá, eu sou Osana, fundadora da Escola de Nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira e última aula do nosso evento, onde eu estou apresentando o meu método para você fazer suas próprias peças de macramê. Esse é o mesmo método que pessoas do Brasil inteiro já estão usando para alcançar resultados acima do que elas mesmas achavam que seria possível. Como você pode ver nos depoimentos logo abaixo aqui nessa página. Hoje chegou o dia de você conhecer a Escola de Nós e como ter acesso a ela. Se você estava esperando ansiosamente por isso, a hora está chegando. Mas antes, nós vamos falar sobre como é possível transformar macramê numa fonte de renda. Isso mesmo! Como você pode aprender essa arte, aproveitar todos os benefícios que ela oferece e ainda ganhar dinheiro com ela. E nós vamos botar a mão na massa aqui juntas e eu vou te mostrar o caminho passo a passo para você fazer uma linda peça de macramê. E mais, eu estou disponibilizando para você o arquivo com a fórmula desse macramê. Literalmente, uma folha do meu caderno pessoal, onde eu anoto todos os detalhes das peças que eu faço. Então, mesmo se você não tiver nenhum material em casa, você pode assistir, baixar a fórmula e guardar para executar quando quiser. Tem um botão aqui embaixo, é só clicar e baixar. Agora, se você está aqui e não viu as 2 primeiras aulas da Semana do Macramê, então eu recomendo que você assista, pois elas são fundamentais, peça-chave para você que deseja ter liberdade para criar suas próprias peças como quiser. Na primeira aula, eu mostrei o jeito como a maioria das pessoas tenta aprender macramê e expliquei por que ele tende a levar à frustração. Eu acredito que para ter sucesso no macramê é importante começar do começo, dos fundamentos. E por isso, nessa primeira aula, eu apresentei os 5 nós fundamentais do macramê e mostrei a variedade de peças que você consegue fazer com eles. Na segunda aula, eu acabei com 2 das maiores dúvidas de quem começa no macramê de uma vez. Eu ensinei como escolher a linha certa para cada peça e revelei o meu método para calcular o tamanho certo dos cordões na hora de começar seu macramê. Nessa segunda aula, eu também mostrei a história de mulheres reais, alunas minhas, que já estão aplicando esses princípios, superando seus limites, fazendo suas próprias peças incríveis de macramê sem depender de tutorial. E antes de começar a aula de hoje, eu quero aproveitar para agradecer pelos milhares de comentários e publicações que já foram deixados na comunidade do nosso evento. Isso me mostra que você está aí do outro lado aproveitando esse evento. Muito obrigada mesmo! Sentir a repercussão positiva desse conteúdo para ajudar as pessoas é maravilhoso. Uma das perguntas que eu mais recebo é a seguinte: Osana, é possível obter uma boa renda com macramê? Meu maior foco nesse evento foi te ajudar a perceber a oportunidade que é o macramê. Tudo que eu planejei para essas aulas foi para te incentivar a criar e te dar ferramentas que te permitem se apaixonar pelo macramê. Algumas de vocês vão amar fazer macramê como hobby, para relaxar, distrair a cabeça, se conectar consigo mesmas. E sei que algumas vão querer, além disso, transformar sua arte numa fonte de renda e vender suas peças. Ambas as opções são ótimas. Tudo depende do que te traz felicidade. Eu confesso que quando eu comecei no macramê, eu não estava pensando muito em negócios não. Mas conforme eu comecei a ensinar e vi os resultados que as minhas alunas estavam começando a ter através das aulas, meus olhos se abriram para essa realidade. Chamei meus filhos, que têm muito mais experiência nessa área do que eu, e acrescentamos um módulo no curso só sobre esse assunto. E dá só uma olhada no que aconteceu. Mas eu já estou vendendo. Eu já fui arrumar o jardim de um amigo e ele queria suporte. E ainda quer um painel. E eu feliz da vida, né? Minha segunda encomenda. Eu abri o meu ateliê. Daqui do meu ateliê saem peças lindas. E a gente está enchendo a nossa cidade de macramê, sabe? A partir daí que eu publiquei um chaveiro no meu Instagram, eu comecei a vender. Vendi suporte de planta, os menores, vendi o suporte de planta híbrido e os chaveiros foi a sensação. Uma pessoa me pediu 10. Depois me ligou, Mayra, eu quero mais 3. Mayra, foi um sucesso, me dá mais 2. E comecei a colocar só para amigas. E comecei a ter encomendas. Eu falei, gente, acredito. Tô assim, fascinada, maravilhada. E olha só algumas outras mensagens que eu recebo. Mas espera aí que eu tenho que botar o óculos. Olha, o Lucas falou o seguinte: esse mês passado, novembro, contabilizei
R$ 1.150, que foi ganho com macramê. Agora em dezembro ainda não fiz o fechamento, mas estamos bem. Kátia falou o seguinte: querida Osana, em setembro me tornei aluna da Escola de Nós e já tenho minha própria marca. Nessa ainda pequena trajetória, já tive a oportunidade de vender aproximadamente 85 peças, que revertidos em dinheiro, somam um total de R$ 4.385. Olha o que a Daniele mandou para mim. Osana, desde que eu terminei a Escola de Nós, eu estou vendendo muitas peças de macramê. Já ganhei até hoje R$ 4.185. Estou muito feliz porque o macramê hoje é a minha fonte principal de renda. Esses valores que a gente falou, para muita gente pode ser pouco, para muita gente pode ser muito. O fato é que para essas pessoas isso fez toda a diferença. Por isso digo sem medo. Para as que desejam isso, o artesanato pode sim trazer o benefício de uma renda extra ou mesmo de uma carreira. E na aula de hoje eu quero compartilhar os 3 passos mais importantes para fazer isso acontecer. Entendendo bem esses 3 passos, você vai ter condição de se diferenciar no mercado e de ver sua arte se tornar uma fonte de renda maravilhosa. E logo depois nós vamos fazer a nossa peça. Então, mesmo se você quer fazer macramê como hobby e ainda não pensa em vender, fica aqui comigo até o final, porque você não vai querer perder. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que artesanato nunca sai de moda. E com o macramê não é diferente. As pessoas gostam das coisas que são únicas, feitas sob medida pela mão de alguém. Isso é fascinante. Porque aquilo que é feito pela sua mão, de maneira nenhuma alguém vai fazer igual. E o macramê é uma arte milenar, que vem desde a Babilônia, passando pelos séculos, pelos navios piratas, pelos reinos europeus, pelo Império Chinês, pela moda americana e chegou até aqui, até você, hoje. Então, pode ter certeza, o macramê está aqui para ficar. E ele é cada vez mais tendência no Brasil, aparecendo em programas de TV, mostras de design, lojas de decoração. Então eu acho demais você poder fazer um trabalho que te faz bem, que te relaxa, que pode decorar a sua casa ou a casa de alguém que você ama, que as pessoas olham e falam, uau! E ainda ter a possibilidade de transformar isso em renda. E para fazer isso acontecer, hoje eu quero te apresentar 3 passos. Passo 1, busque dominar a técnica. Parece óbvio, mas confia em mim, pouca gente faz. Muita gente faz uma peça ou outra, copiando tutoriais e acha que já está bom. E logo começa a pegar encomendas. E de repente, percebe que mordeu um pedaço de bolo maior do que consegue engolir. Eu recebo várias mensagens assim nas minhas redes sociais, de pessoas que aceitaram encomendas de peças que estão muito além do seu nível de experiência técnica. E olha que eu sou sempre a advogada do hábito de dizer sim para as oportunidades e desafios. Mas a gente precisa ser responsável com quem confia na gente. Então, antes de sair buscando encomendas, verifique se você está em um ambiente que te permite aprimorar sua técnica, dominar os nós, ganhar experiência medindo os cordões, conhecer diferentes tipos de linha e seus efeitos. Tudo isso vai te ajudar a ser uma artesã mais eficiente e que consegue, inclusive, cobrar cada vez mais caro. 2. Aprenda a precificar para lucrar. Talvez esse seja o ponto mais importante e essa é uma grande dor para muitas artistas que começam a vender suas peças. Isso porque essa não é necessariamente a parte mais legal da história. Ter que pensar em números, calcular despesas, pensar em dinheiro, planilhas, etc e tal. Mas você realmente precisa tirar um tempo para entender em detalhes como a estrutura de preço de uma peça de artesanato funciona. E isso é sério. O que eu mais vejo são artistas cobrando barato demais pelo seu trabalho porque não sabem como cobrar. Esse é mais um problema de aprender sem seguir um método. Você fica sem critério numa hora como essa. E é justamente por isso que eu recomendo que você se aprofunde nesse tema. Eu desenvolvi uma maneira rápida e fácil para as minhas alunas conseguirem precificar seu macramê. E eu vou falar um pouco mais sobre ela no final dessa aula. 3. Construa sua audiência. O melhor jeito de vender seu produto é construindo uma audiência interessada por ele. Essa audiência são pessoas interessadas no que você tem a dizer,
na sua história, no seu trabalho, no que você faz. Pessoas que vão ter grandes chances de um dia comprar de você. Assim você tem a chance de ter seu produto recomendado para uma rede enorme de pessoas, além de poder vender mais de uma vez para as mesmas pessoas. Existem duas maneiras de construir uma audiência. A primeira é no boca a boca. Para isso, você vai querer tornar seu negócio conhecido nos círculos locais. Seus amigos, sua família, todo mundo que te conhece precisa saber do seu empreendimento. Eles vão ser a primeira camada de audiência que você vai ter. Uma outra forma de expandir sua audiência é participando de feiras e exibições. Procure saber se na sua cidade existem feiras de artesanato ou de design e descubra se é uma boa ideia participar. Mas eu quero chamar a sua atenção para a maneira que, na minha opinião, é a mais eficiente de construir uma audiência: online. Isso mesmo, na internet. Sei que muita gente tem medo de dar esse passo, de expor seu trabalho nas redes sociais, mas vai por mim, não tem jeito. É uma onda gigante que a gente precisa aprender a surfar. E a verdade é que esse mundo é sensacional. O poder das redes sociais para ganhar dinheiro com artesanato é incrível, porque você tem a chance de encontrar pessoas do mundo inteiro interessadas no que você tem para oferecer. Então, foque em construir uma audiência online. Essa é a grande oportunidade de 2021. Por isso eu digo que se você seguir esses 3 passos, buscando aprimorar sua técnica cada vez mais, definir seus preços de forma correta e aprender a se comunicar para construir uma audiência sólida e interessada, você vai ter todas as condições de ter uma ótima renda com sua arte. Assim como a Dani, a Flávia, a Elian, a Andréia, a Valmíria, a Kátia, o Lucas, a Bárbara e muitos outros dos meus alunos e alunas. Legal, né? Bom, e agora a gente já sabe que o macramê é a grande oportunidade no mundo do artesanato em 2021 e que é acessível para você, não importa seu nível de experiência ou habilidade, seja como um hobby gostoso, seja como uma fonte de renda. Então, agora chegou a hora de botar todo o conhecimento que adquirimos essa semana em prática, numa peça de verdade. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer juntas esse lindo suporte de plantas. Para fazer esse suporte de planta, eu escolhi trabalhar com o cordão de algodão de 3 milímetros. E agora eu quero te mostrar tudo que você vai precisar para fazer essa peça. Vem comigo. Para fazer essa peça, a gente vai precisar de fita métrica, tesoura, uma argola de madeira de 5 centímetros de diâmetro. A gente vai precisar também de 2 cordões de 60 centímetros que a gente vai usar para fazer o nó escondido no início e no final da peça. E a gente vai precisar de 6 cordões de 1,5 m para fazer a peça. Lembrando que essa peça vai ter de medida final mais ou menos 45 centímetros. E a gente vai usar nó quadrado, nó DNA e nó escondido. Agora que eu já te falei tudo que a gente vai precisar, vamos colocar a mão na massa e fazer essa peça. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os cordões dentro da argola. Passar os cordões por dentro da argola e puxar. Só que agora a gente não vai igualar as pontas. Eu vou te mostrar um macetezinho que eu uso para economizar linha quando a gente usa o nó DNA. É o seguinte, falei para você que a nossa peça vai ter a medida final de mais ou menos 45 centímetros. Então eu vou medir uma das laterais aqui, ó, e eu vou medir 45 centímetros, ó, 45, tá? Então da argola até a ponta da linha, 45 centímetros, e aí eu já seguro aqui para isso não escapulir. As linhas estão arrumadinhas, eu tenho uma parte delas com 45 centímetros e o restante bem comprido. Então a gente vai segurar isso aqui bem firme para que não tenha espaço para a argola correr. Ele tem que ficar firme aqui. Eu vou apertar bem e aqui eu vou pegar um dos cordões de 60 centímetros e vou dar o primeiro nó escondido. Então presta atenção que eu vou te ensinar a fazer o nó escondido. Tendo todas as linhas bem presas aqui, você vê que eu estou apertando bem com o meu dedão. Eu pego aquele cordão de 60 centímetros e deixo uma parte dele aqui para cima
e a outra parte eu prendo embaixo do meu dedão. Na altura dos meus dedos aqui, ó, mais ou menos do meu dedo anelar, eu faço uma voltinha, tá vendo aqui? Ó, é esse cordão aqui. Esse cordão aqui eu faço uma voltinha aqui no meu dedo anelar e trago essa voltinha aqui para baixo, prendo embaixo do dedão também. Então eu fico com um anelzinho aqui, ó, tá vendo? Uma argolinha presa embaixo do meu dedão. Com essa outra ponta comprida, eu vou fazer 6 voltas aqui. Então, deixa essa parte aqui para cima, que eu não vou usar agora, e eu venho com a linha e faço uma volta, 2 voltas, 3, 4, 5, 6. Na 6ª volta, essa ponta de linha vai passar aqui dentro dessa argola, dessa forma. Passei por aqui, tô segurando aqui, ó, para não escapulir, tá? Então eu seguro agora essa linha aqui, ajeito essa argolinha para cá e essa linha que tá aqui em cima eu vou puxar. Quando eu puxar, eu vou trazer esta laçada aqui para dentro e eu vou esconder meu nó. Olha, dessa forma. E puxei, puxei, trouxe o nó aqui para dentro. O nó está escondido. Olha, você não vê o nó nem de um lado, nem do outro. Ele está escondido. Esse excesso aqui eu vou tirar. Eu aperto bem aqui, olha, eu puxo bem a linha e corto bem rente, porque ele fica escondido, tá vendo? Ó? Esse excesso aqui de baixo eu faço a mesma coisa. Puxo bem e cortei. Ele também fica escondido quando eu termino. O que vamos fazer agora? Eu vou fazer 3 bracinhos para o meu suporte de planta. Cada bracinho vai ter 4 linhas. Só que cada bracinho vai ter 2 linhas longas e 2 linhas curtas, que vão ficar dessa forma. Olha, eu tenho 2 linhas longas, 2 linhas curtas. Eu vou abrir as linhas longas e vou colocar as 2 linhas curtas no meio. Aí você vai me perguntar, mas por que você está fazendo isso? Porque quando a gente trabalha com o nó DNA e com o nó quadrado, a gente não utiliza essas 2 linhas centrais. Essas 2 linhas centrais, elas servem de apoio. As 2 linhas maiores é que são a linha de amarração. Então a gente precisa delas nas laterais. Feito isso, vou separar as outras para não confundir você. A gente vai ficar aqui com essas 4 linhas. E aqui a gente vai começar a fazer o nó DNA. Presta atenção. O nó DNA a gente faz assim. Pego a linha da direita, passo por baixo das 2 linhas do meio e por cima da linha da esquerda. Eu formo mais ou menos um P, parece uma letra P. E aí eu pego esta linha da esquerda e trago aqui para dentro da barriguinha do P. Opa! Olha, eu trago aqui para dentro e puxo. Puxo e aí eu já fiz um nó. Tá vendo que tem um nó formado aqui? E eu levo esse nó até lá em cima. O nó DNA, ele é feito só dessa forma. Então a gente continua fazendo só para esse lado. Só fazendo a letra P. Pego a linha da direita, passo embaixo das 2 linhas do meio e por cima da linha da esquerda. A linha da esquerda vem aqui para dentro da barriguinha do P, eu puxo e levo até lá em cima. A gente vai fazer esse nó DNA 18 vezes. 18 vezes que vai equivaler mais ou menos a 10 centímetros, tá? Se você se perder aqui nos nozinhos, depois você marca 10 centímetros. Então a gente continua fazendo a letra P por 10 centímetros. Você vai observar que o nó DNA, por que eu chamo ele de nó DNA? Porque ele fica parecendo, no final, uma cadeia de DNA. Ele vai fazendo um movimento espiral. Olha, a linha vem aqui por baixo, por cima da linha da esquerda, a linha da esquerda vem aqui para dentro, puxei e levei.
Percebe que ele já está começando a querer girar? A partir do 6º nó, já começa a formar esse movimento espiral. Ele já começa a formar a cadeia de DNA. Então, o que eu faço? Eu continuo fazendo o nó até onde der, porque ele vai girando. Você vai perceber isso. Olha, eu continuo a fazer o nó até onde eu conseguir que ele não gire muito. Quando ficar muito difícil, a gente deixa o nó fazer o movimento dele e depois a gente retoma. Você vai ver isso. Olha. Tá vendo como ele já está virando? Sempre fazendo para o mesmo lado. Você não pode fazer para um lado e para o outro, senão você não faz esse movimento aqui. Olha, linha da direita por baixo, por cima da esquerda, a esquerda vem para cá e... Então, mas Osana, não consigo mais, ficou difícil. Não larga a linha que você estava fazendo o seu nó DNA. Ele está difícil, deixa ele girar, ó, girou. E eu continuo com ele aqui na minha frente e eu continuo a fazer o nó DNA. Acho que agora já deu 10 centímetros. Vamos medir aqui. Tcharam, 10 centímetros, certinho. 10 centímetros de nó DNA. Agora eu vou medir novamente 10 centímetros. Olha, que vai ser aqui. E aqui eu vou fazer agora uma sequência de nó quadrado. Então preste atenção, o nó quadrado ele começa igual ao nó DNA. A linha da direita vem por baixo das duas linhas do meio e por cima da linha da esquerda formando um P. A linha da esquerda vem aqui para dentro da barriguinha do P e a gente aperta. Agora eu posso terminar meu nó quadrado. Então o nó quadrado eu comecei da direita para a esquerda e agora a esquerda vem e faz o mesmo movimento para o outro lado. Olha, a linha da esquerda passa por baixo das duas linhas do meio e por cima da linha da direita. E aí eu formo o quê? Um 4, tá vendo? Um 4. E aí essa linha aqui da direita vem para dentro da barriguinha do 4 e eu puxei. Então agora eu estou fazendo nó quadrado. Vamos fazer agora mais 3 nós quadrados. Novamente. Linha da direita por baixo das duas do meio, por cima da linha da esquerda. A linha da esquerda vem aqui para dentro e puxei. Vou até lá em cima, aperto. Volto com o mesmo movimento para o lado contrário. Linha da esquerda por baixo das duas linhas do meio e por cima da linha da direita. A linha da direita vem para cá, dentro do 4 e puxei. O nó quadrado, ele só fica completo se eu der para um lado e para o outro. Como é que eu sei se eu já fiz o nó quadrado? Quando se forma essa cabecinha aqui, ó. Então eu já fiz 2 nós quadrados. Vamos fazer o terceiro. Para o outro lado. Ó, 1, 2, 3. Quarto nó. Linha da direita por baixo das duas do meio, por cima da linha da esquerda e vem para cá. Puxei, faço para o outro lado o mesmo movimento. Linha da esquerda por baixo das duas do meio, por cima da linha da direita. Linha da direita vem aqui para dentro, puxei e pronto. 4 nós quadrados. Então a gente fez aqui 10 centímetros de nó DNA, 10 centímetros da linha purinha esticadinha e 4 nós quadrados. Agora que eu já te ensinei qual é o esquema que você precisa fazer, eu vou repetir isso nos outros 2 bracinhos e aí a gente vai finalizar juntas esse suporte de planta. Olha, já terminamos aqui os 3 bracinhos do nosso suporte de planta. Agora o que a gente vai fazer? Unir os 3 para a gente colocar a nossa planta. E olha, o que a gente faz aqui? A gente ajeita todos eles assim. Os 3 nós quadrados aqui. E agora a gente vai marcar 5 centímetros aqui. Olha, 5 centímetros. Então meu dedo vai ficar aqui.
5 centímetros, porque esse pedaço aqui é onde vai ficar sentada a minha plantinha. Isso aqui, ó, tá? A gente vai prender aqui e aqui é onde vai ficar a minha plantinha. Então, eu volto com ele, pego aquele outro cordão de 60 centímetros e vou dar aqui um outro nó escondido, igual eu dei aqui em cima. Esse nó escondido eu vou dar aqui também, que é para finalizar o nosso trabalho. Esse nó escondido, ele é muito importante. Ele tem a função de segurar aqui o vaso da planta, então ele tem que ser muito bem dado. Olha, eu vou pegar o cordão, vou segurar embaixo do meu dedão aqui, bem firme, venho aqui no meu dedo anelar, faço essa voltinha, ó, faço um anel e seguro aqui embaixo do meu dedão também com essa voltinha. Com esse outro pedaço maior, eu vou fazer o quê? 6 voltas. Então eu trago para cá e começo a fazer as voltas. 1, 2, 3, 4. Olha, e essas voltas, elas são arrumadinhas. Você não vai subir uma linha sobre a outra, elas são arrumadinhas. Uma ao lado da outra. E aqui você tem que exercer uma certa pressão sobre essas linhas. Elas não podem ficar frouxas, porque se elas ficarem frouxas, elas não vão segurar, elas vão cair direto. Esse nó escondido vai passar direto e não vai segurar o peso da sua plantinha. E elas também não podem ficar muito apertadas, senão você não consegue dar o nó. Então, é uma pressão que você exerce aqui e você vai prendendo o seu nó escondido. 1, 2, 3, 4, 5. Estou indo para a 6ª volta. Na 6ª volta, eu pego a pontinha da linha, passo aqui dentro dessa laçada, trago aqui para cima, ó, arrumo a laçada aqui, seguro com o meu dedão e com o meu indicador. E o indicador e o dedo médio estão segurando aqui para isso não afrouxar. Agora eu venho aqui nessa ponta e vou puxar. Quando eu puxo, eu trago a laçada para dentro e escondo o meu nó, bem apertadinho. É importante que a gente agora, ó, dê esse aperto, tá? Isso aqui tá bem firme, ó, não solta, tá? A gente ajeita e vai cortar o excesso. Então, daquele jeitinho que eu falei para você, ó, a gente puxa bem aqui e corta. Tiramos o excesso de baixo você nem precisa tirar, porque agora ele se junta com a franja. Então o que a gente faz? A gente só vai igualar a franja aqui, que está desigual, que ainda ficaram algumas linhas maiores. Então a gente vai juntar todas elas dentro do dedo e acertar. Acertei. Agora a gente dá uma espanadinha, a gente pega todas as linhas e assim, ó, a gente esfrega na mão, porque aí a gente dá esse ar natural ao cordão de algodão. Ele abre todas as pontinhas e fica assim. Eu acho lindo, olha, tá vendo? E, gente, tá pronto, olha, tá pronto o nosso suporte de planta. Mas agora a gente vai colocar a plantinha. Quando a gente coloca a plantinha, é que a gente sente como é que ficou lindo. Essa hora é a hora que eu mais gosto. Então, olha, lembra que eu falei para você que essa parte dos 5 centímetros aqui é onde o vaso ia se assentar. Então, a gente abre aqui os bracinhos e a gente acomoda o vaso bem aqui, nesse espaço que eu falei para você. A gente abre aqui, ó, porque isso vai segurar o nosso vaso, ó. A gente abre e voilá! Tá pronto! Olha que coisa mais linda! Não ficou linda? Essa peça é demais, super fácil de fazer e ótima para decorar, presentear ou vender. E eu fico muito feliz de poder dividir ela com você. Muita gente chega aqui e acha que pronto, só fazer. Vou fazer, vou acontecer, vou vender minhas peças, tô pronta.
E é aí que muita gente se esborracha. Porque uma coisa é se apaixonar e dar os primeiros passos. Mas o caminho para ter sucesso no macramê não para por aqui. E eu entreguei tudo que eu consegui aqui nesse evento. Tudo. Eu não escondi o ouro. Só que quando você chegar na segunda-feira e tentar fazer sozinha, é bem possível que você não consiga. Por quê? Porque uma coisa é saber o que fazer. Outra coisa é saber como fazer. Do jeito certo. O que fazer quando der algo errado? O que fazer quando algo sair do planejado? Quando você precisar se adaptar? Agora que revelei para você o meu método, você tem 2 caminhos. Pode seguir com isso que você aprendeu nesse evento e tentar seguir sozinha. Ou, se quiser, pode se aprofundar ainda mais, junto comigo, no nosso curso. Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar como minhas alunas usam a solução que eu criei para aprender macramê de verdade e fazer suas próprias peças originais, alcançando todos esses resultados que vocês viram ao longo das aulas. O nome dessa solução é Escola de Nós. Mas o que é a Escola de Nós, afinal? A Escola de Nós é um curso online de macramê que vai te permitir fazer as suas próprias peças em até 4 semanas, sem depender de tutorial, mesmo sem habilidades manuais, mesmo sem ter experiência, mesmo sem ter tempo sobrando, mesmo que você não tenha intimidade com a internet. E mais, você vai poder aproveitar todos os benefícios que o macramê pode trazer para a sua vida. Eu estou falando de ter um tempo só para você. Um tempo em que você possa criar algo com as suas próprias mãos, do seu jeito. Um tempo para relaxar, se desligar do barulho do dia a dia. Eu estou falando de ter um cantinho que é só seu, onde você encontra paz e tranquilidade. E imagina que desse cantinho podem sair peças únicas, que te dão orgulho e a sensação de conquista, de ter realizado algo tão especial com as suas próprias mãos. Desse cantinho podem sair demonstrações de amor através da sua arte, um presente para alguém especial, peças originais para decorar sua casa. E quem sabe, uma forma de transformar sua paixão em uma fonte de renda. Eu estou falando de realização. Muita gente acredita que o motivo para não conseguir fazer macramê como queria é porque não sabe alguma técnica ou algum nó secreto. E nessa semana do macramê, você já viu que não é assim. A maioria das pessoas não consegue sucesso no macramê porque falta um método e um acompanhamento. Falta, quando você vê um tutorial aqui, um tutorial ali, fica faltando o meio, né, informações assim, que você vai demorar muito para poder costurar um enredo inteiro. Tocando a televisão no YouTube, aí eu vi um tutorial de macramê. Aí eu falei, gente, eu trabalho com artesanato, eu vou conseguir fazer isso assim, fácil, muito bem. Tentei fazer. O que? Uma coruja. Santo Deus, deu tudo errado. Primeiro que tutorial, assim, não tem o pulo do gato, não tem explicação. O pulo do gato você vê em aulas detalhadas, né, como eu tenho visto agora. Então eu acreditava que eu podia buscar na internet porque na internet a gente busca qualquer informação, tem tudo, só que ao mesmo tempo são tantas informações que a gente não consegue separar o que realmente é importante, a gente não consegue organizar numa sequência lógica crescente. Então, eu acho que a primeira vez que eu participei da Semana do Macramê e não entrei para a Escola de Nós foi porque eu achava que eu conseguiria caminhar sozinha. E eu ia ficar, se eu não tivesse entrado, sempre com aquela sensação assim, de uma coisa que eu quero fazer no futuro, mas sempre lá no futuro, e você nunca faz, fica sempre o projeto e você nunca conclui. Então isso ia me dar uma insatisfação muito grande. E é por isso que eu criei a Escola de Nós. Até porque tem níveis que eu posso chegar lá no curso que eu não posso chegar aqui no meu conteúdo gratuito. Não dá. Se você está achando esse evento aqui bom, imagina ele 10 vezes maior e melhor. Eu estou te contando isso porque eu sei que tem muita gente triste que esse evento está acabando. E a verdade é que eu não quero deixar isso aqui acabar. Eu não quero deixar você sozinha depois que esse vídeo aqui acabar. Eu quero te dar o acompanhamento que você precisa para alcançar os resultados que você quer.
Mas isso exige comprometimento. E eu sei que às vezes dá medo. Eu também tive. Mas um conselho, vai com medo mesmo, confia em você, se dá essa chance. Você não precisa fazer isso sozinha, porque fazer sozinho é bem pior, é bem mais custoso, leva mais tempo. E se você está com medo de dar errado, sozinho é muito mais fácil de dar errado. Você viu o poder desse movimento ao longo dessa semana, inclusive no grupo do nosso evento. Só que esse grupo acaba domingo, vai ser deletado e nunca mais vai existir. Essas aulas aqui vão sair do ar, só que eu não quero que acabe agora. Não precisa acabar aqui. O movimento continua. A minha pergunta para você é: você vai estar dentro ou você vai estar fora? O movimento não termina aqui. Ele continua na Escola de Nós. Muita gente me faz essa pergunta. Ah, Osana, como é que eu vou fazer macramê se eu não tenho tempo sobrando? Olha, você pode achar que não tem tempo para fazer o curso. E é justamente por isso que eu te recomendo o macramê. Na Escola de Nós, eu ensino você a preparar um espaço e um tempo de qualidade só para você. Você e o seu macramê. Só eu sei a diferença que isso fez na minha vida. Eu sei que pode fazer na sua também. Além disso, a aluna da Escola de Nós não precisa se preocupar em assistir às aulas em um horário pré-definido. Por ser um curso online, você pode assistir às aulas do computador, tablet ou celular, onde quiser e no horário que você preferir. Ideal para quem tem pouco tempo disponível e não pode assumir compromisso com o tempo marcado. E é exatamente quem não tem tempo que mais precisa de um curso como a Escola de Nós. Lá você aprende em semanas aquilo que sozinha levaria anos. Você não ganha só um curso, você literalmente ganha tempo. E essas aulas são organizadas numa sequência lógica, planejada por mim, levando em consideração o seu desenvolvimento, passo a passo. Conteúdo organizado, detalhado, mas sem ser cansativo. Ah, e não é um curso só teórico não, tá? Tem exercícios para todos os nós e um módulo só com peças para você exercitar tudo o que aprendeu ao longo do curso em aulas explicadinhas, igual a essa que tivemos hoje. São mais de 20 peças exclusivas que você vai aprender passo a passo, entre elas cortina, almofada, suporte de planta duplo, fruteira e por aí vai. Um questionamento que eu recebo muito é: Osana, você já pensou em criar um grupo onde as pessoas possam postar o resultado dos seus trabalhos? E eu costumo dizer que essa ideia é tão boa, mas tão boa, que é exatamente um dos bônus que eu ofereço para as minhas alunas da Escola de Nós. Eu particularmente acho que um dos segredos para o sucesso no macramê é fazer parte de um grupo que fale a sua língua, que te entenda, que te valorize. E é por isso que uma das coisas que eu mais gosto desse curso é a comunidade criada a partir dele. Nós temos um grupo fechado no Facebook só para alunos da Escola de Nós. E esse grupo rapidamente se tornou um dos maiores alavancadores de resultados dos alunos. Isso não é só por causa do meu feedback, mas sim do apoio e da ajuda entre todos do grupo. Esse é um lugar onde os alunos dividem seus desafios e sucessos e são ajudados uns pelos outros. O que eu acho mais bacana da Escola de Nós? A gente tem um grupo das alunas, que é um grupo que a gente tem no Facebook. E esse grupo é maravilhoso, porque não existe o que eu tenho visto muitas vezes lá fora, competição. É uma coisa linda, porque todo mundo se ajuda. Então, se você tem uma dúvida, você joga lá, alguém vai te responder. Você fez uma coisa bacana, você posta, você tem um feedback de 80 meninas, sabe assim? É muito legal. E outra coisa bacana é que a Osana tá lá o tempo todo. Não é só a gente. Então, assim, tudo do mundo do macramê tá ali. Quem não gosta de ter liberdade para poder tirar as dúvidas, pedir opinião ou ajuda ao grupo e ser prontamente respondida? É lindo de ver. Tem gente que quer me pagar só para poder entrar nesse grupo, acredita? Mas a gente não abre exceções. Esse grupo é exclusivo para alunos e alunas da Escola de Nós. Uma das maiores dificuldades de quem está começando no macramê é não saber
onde comprar seus materiais, ainda mais nessa época de escassez de material por conta do momento que estamos vivendo. Nem todo mundo tem a facilidade de morar perto de um bom armarinho. Em geral, a melhor opção pode ser comprar tudo pela internet. Mas em qual site comprar? Dá para confiar? Não precisa perder nem um dia se preocupando com isso. Eu elaborei uma lista que une minhas recomendações pessoais e as lojas mais indicadas pelos mais de 1.000 membros da nossa comunidade de alunas, com pessoas de todas as regiões do país e de outros 4 continentes. Não dá para ser melhor, né? E me diz uma coisa, depois da aula de hoje, você já sonha em transformar o macramê em uma fonte de renda, mas ainda não sabe como colocar isso em prática? Na Escola de Nós, minhas alunas aprendem em detalhes a calcular o valor das peças e recebem soluções práticas para transformar o sonho de ganhar dinheiro com artesanato em realidade. Inclusive, eu levo o sucesso das minhas alunas tão a sério que eu desenvolvi, com a ajuda dos meus filhos, uma calculadora automática de preço para macramê. É uma planilha incrível que permite calcular o preço de cada peça rapidamente e de forma extremamente simples. A aluna minha não precisa mais correr o risco de cobrar barato ou caro demais e tem sempre um preço justo utilizando a fórmula de cálculo correta. E para você já conseguir vender as suas peças o mais rápido possível, eu chamei a Flávia Alves, aluna da Escola de Nós, que já está vendendo suas peças para ensinar você o passo a passo de como criar um Instagram para vender macramê, mesmo que você não tenha nenhuma intimidade com tecnologia. E me diz uma coisa, você assistiu a aula 2 da Semana do Macramê, mas ainda fica receosa na hora de cortar as linhas? Quer um jeito simples e rápido de aplicar a fórmula que eu ensinei? Então pode ficar tranquila, porque não quero aluna minha deixando de fazer macramê por medo de cortar as linhas. Eu e meus filhos criamos uma calculadora de medida das linhas para dar de bônus para quem se matricular na Escola de Nós. É isso mesmo! Não precisa mais correr o risco de desperdiçar material nem ficar sem linha no meio do caminho. Usando essa calculadora, você vai aplicar o método de forma instantânea e já partir para a ação sem perder tempo fazendo contas. Demais, né? Rosana, quando eu estou fazendo macramê, às vezes surgem algumas dúvidas e eu não tenho com quem tirar. Isso acaba me deixando desmotivada e sem vontade de aprender, porque eu sinto que eu não consigo evoluir por não ter ninguém para me ajudar quando eu preciso. Quanto a isso, as alunas da Escola de Nós não têm nenhuma preocupação, porque na plataforma de treinamento e na comunidade no Facebook, nós temos espaços onde a aluna pode deixar sua dúvida a qualquer hora do dia. Esse é um acompanhamento de perto que eu não consigo dar nas redes sociais. Isso porque diariamente já são centenas, às vezes milhares, de comentários, mensagens, e-mails de mulheres do Brasil todo e até de fora dele, querendo tirar dúvidas e aprender mais. Eu me esforço ao máximo para responder quem eu consigo, porque eu amo fazer isso, mas infelizmente eu não consigo ajudar todo mundo. Foi justamente por isso que eu criei a Escola de Nós, para poder dar essa atenção mais individualizada e garantir que as minhas alunas tenham toda a ajuda para alcançar os resultados que desejam. Ah, Osana, mas para qual nível esse treinamento é focado? Só para iniciante ou só para quem já faz macramê? No curso, a gente não faz separação entre nível básico, intermediário ou avançado. O nosso objetivo é simplesmente levar você até fazer suas próprias peças de macramê sem depender de tutorial. Nós começamos com conteúdo do começo mesmo, para quem não sabe como fazer nenhum nó, ou mesmo para quem não sabe nem quais são os materiais que precisa. Com base nas aulas, você vai evoluir de maneira gradual e descomplicada, na ordem certa, independentemente do seu nível de experiência, percorrendo um caminho que outras pessoas já percorreram e tiveram sucesso. Osana, eu já entendi que para quem sonha em fazer macramê profissionalmente, a Escola de Nós é imprescindível. Mas e para mim? Eu só quero um hobby. Gente, eu ouvi uma pessoa falando isso uma vez e eu fiquei pensando sobre isso. Quem não tem um hobby nessa vida, nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido, tá perdido, né? Se a gente não tem um tempo para si, para ter um hobby gostoso na vida, o que a gente está fazendo? Eu quero te dar essa oportunidade de se permitir,
de se dar essa chance a partir de agora e de assumir esse compromisso consigo mesma. Agora, por último, eu quero falar sobre o obstáculo de não entender nada de tecnologia e achar que isso vai ser um problema para participar da Escola de Nós. Olha, a maioria das minhas alunas nunca havia feito esse tipo de curso antes. E mesmo assim, elas conseguiram praticar e evoluir muito bem. E olha que eu tenho alunas no Brasil inteiro, das mais diferentes idades. Se você está conseguindo assistir essas aulas da Semana do Macramê, então tem todas as habilidades necessárias para fazer o curso sem complicações. E qualquer dúvida ou dificuldade que você tiver, você vai ter um suporte atento para te ajudar. De fato, a Escola de Nós é única e muito especial. Quem dera se na época que eu estava começando no macramê eu tivesse uma oportunidade como essa. Eu teria alcançado os resultados que eu tanto sonhava em bem menos tempo. E o fato é que eu procurei passar o máximo de valor durante essa semana. E você viu que eu não escondi nada. Mas o nosso tempo aqui é limitado. E por mais que eu quisesse te mostrar tudo sobre o mundo do macramê nessas 3 aulas, seria impossível. Não existe mágica, existe método. Cada pessoa é única e você precisa viver o seu processo. Para as alunas da Escola de Nós, na maioria das vezes, esse processo não é longo. Você viu isso nos depoimentos delas. Geralmente leva apenas algumas semanas para esses nós e todos esses benefícios fazerem parte integral da vida delas. E o que são algumas semanas comparadas ao tamanho dessa realização? E para alcançar essa realização, a Escola de Nós é um método diferente de tudo que você já viu. Ela já transformou a vida de muita gente e com essa nova turma do curso que está chegando, vem muito mais vidas por aí. E eu estou aqui para ajudar você a colocar esse método em prática, a facilitar o seu caminho no mundo fascinante do macramê. O que mais me motiva é fazer mais e mais casos de sucesso acontecer. E por isso também, a jornada dessa semana está sendo uma experiência maravilhosa para mim. Agora, se você está pronta para disputar uma vaga na Escola de Nós, você precisa ficar atenta ao seu e-mail. Na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da Escola de Nós. E eu vou mandar um e-mail com o link da inscrição para você. Nesse link, você vai poder assistir um vídeo que explica a fundo tudo o que você precisa saber para ter a oportunidade de fazer parte desse movimento, dessa revolução do macramê no Brasil. E fica atenta, porque as primeiras pessoas que se inscreverem ainda ganham um bônus especial. Além disso tudo que eu já te falei, eu quero dar um presente para os alunos que vão inaugurar essa turma da Escola de Nós. Por isso, as 50 primeiras pessoas que se matricularem nessa turma vão ganhar de presente o curso Cadeira Suspensa de Macramê. A cadeira suspensa é uma peça consagrada no macramê moderno. E esse curso combina a mente criativa de um dos expoentes do macramê brasileiro, Yukinori Sato, com a minha didática, que você já conhece, para te ensinar um design exclusivo e sofisticado, testado e aprovado por clientes, arquitetos e decoradores. Nesse curso você vai aprender todos os detalhes dessa peça, os materiais recomendados, as medidas e principalmente os motivos por trás de cada escolha. Esse curso ainda nem foi lançado no mercado e quando for, terá o preço de R$ 997, mas as 50 primeiras pessoas que se matricularem nessa nova turma da Escola de Nós vão ganhar acesso antecipado e totalmente gratuito. Então, eu vou dar esse presente especial para os 50 primeiros que se matricularem na segunda-feira. Eu vou mandar mais detalhes sobre isso no seu e-mail. Eu não costumo abrir muitas turmas desse curso por ano, por isso ele é bem disputado. E atenção, gente, não é um curso gratuito. Eu faço muita coisa gratuita, lives, tutoriais, mas esse curso é realmente um acompanhamento, um treinamento que gera muito resultado. E como você já viu, eu levo o sonho das pessoas muito a sério. Por isso, não vai ser barato. Mas você vai saber mais sobre isso na segunda-feira. A questão é, na segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou abrir as matrículas para a Escola de Nós.
E nesse ponto, você pode dar uma olhada na comunidade do nosso evento e ver quantos comentários e quantas publicações nós tivemos ao longo da semana. Milhares, né? Pois é. E dá uma olhada em quantas pessoas estão me acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, inscritos no YouTube. É muita gente querendo aprender macramê. E as matrículas vão ficar abertas por pouquíssimo tempo, porque nós aqui da equipe gostamos de acompanhar a prática dos alunos de perto. Isso é mais eficiente quando os alunos começam juntos na mesma turma. E sempre tem gente que chega querendo esse acompanhamento quando as inscrições estão fechadas. E não tem como abrir as inscrições fora do prazo. Por isso, aproveite a janela de oportunidade na segunda-feira, quando as vagas abrirem. Então, se ainda existir alguma dúvida que você tenha e eu não tenha respondido, deixe a sua dúvida lá na comunidade do nosso evento. Além de também responder a seguinte pergunta: disso tudo que eu falei da Escola de Nós, o que você acha que vai ser o maior responsável para você alcançar os resultados dos seus sonhos no macramê? Responde essa pergunta lá na comunidade, tá combinado? As aulas desse evento vão estar disponíveis até as 23h59 de domingo. Para assistir ou reassistir alguma delas, é só apertar no botão aqui em cima na página. Me siga nas redes sociais, entre no meu Instagram, Facebook e canal no YouTube. Lá eu tenho vários conteúdos que têm ajudado um número enorme de pessoas interessadas nessa arte maravilhosa do macramê. Então é isso. Fique atenta ao seu e-mail, que na segunda-feira eu vou abrir as matrículas para a mais nova turma da Escola de Nós. Te vejo na segunda. Até lá! Oi, meu nome é Nancy Harumi. Aqui no Japão eu sou acostumada que me chamem de Harumi. No Brasil todos me chamavam de Nancy. Moro aqui no Japão, na cidade de Toyota. Quando foi que eu conheci o macramê? Foi quando eu estava navegando na internet e tropecei com o macramê. Foi assim, por um acaso, porque eu gosto de procurar coisas para minha mãe fazer crochê, sabe? E tinha esse macramê, por curiosidade eu abri. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, que diferente. Foi assim, a paixão à primeira vista, pra falar a verdade, né? E como eu trabalho em loja todo dia, de conveniência com o público, toda aquela rotina, né? Cansativo, né? Não tem muito folga. Agora que eu estou conseguindo um pouco de folga, porque eu estou tendo um tempo para mim. O tempo que eu tenho é para mim fazer macramê. O tempo que eu tenho para mim fazer macramê, que é um tempo que eu tenho para mim. Então, quando eu conheci a Escola de Nós, nada me impediu. De tão apaixonado que eu estava, sabe? Eu queria dedicar esse tempo para mim, né? Para poder aprender e, na verdade, assim, agora era só como um treino para quando lá no futuro, quando eu estiver mais tranquila, poder fazer, sabe? E se alguém se interessar e querer comprar o meu macramê, porque é uma realização, você ter uma peça, se você conseguir fazer ele, né? Nada me impedia para querer entrar nessa Escola de Nós. E essa Escola de Nós, vou te falar, você se sente, você vê que você não está só. Você tem tanta gente no mesmo nível que você, tanta gente acima de você, tanta gente abaixo de você, mas estamos lá junto, estamos lá todo mundo junto fazendo e falando a mesma língua e todo mundo incentivando uns aos outros. Isso que me encantou. E se uma pessoa está acima de você, um grau mais alto que você, te incentiva a querer fazer para chegar ao nível deles. Isso eu fico, nossa, eu quero chegar lá, eu quero ficar igual a eles. Eu quero ser uma Osana, a professora. Ela me inspira muito. A professora Osana me inspira muito. A história de vida dela me inspira muito. A emoção da história dela de vida também me emociona. Sabe, eu tenho admiração por ela. A dedicação que ela tem pelo macramê, eu não vejo ninguém fazendo, porque
todo dia fazer live, eu acho que não deve ser fácil. E ela, eu acho que para ela deve ser fácil, porque eu vejo amor no que ela faz. Amor, sabe? Então, é um motivo grande para todo mundo entrar na escola de nós, porque é um exemplo. É um exemplo. Eu aconselho a todo mundo a entrar na escola de nós. Que ninguém vai sair perdendo, todo mundo vai sair no lucro. Só tenho gratidão. O macramê faz a gente, acho que mudar o jeito de ver as pequenas coisas. Acho que eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, né? Fazendo macramê. Então, essa peça aqui é especial que eu estou fazendo para minha mãe. E eu até mostrei para ela, ela ficou toda contente com que eu não aguentei. Eu falei, mãe, só vou mostrar quando estiver pronto. Ainda não está pronto, né? Então, é uma realização para mim poder, porque é a primeira vez que eu consigo fazer uma peça sem ver um tutorial, né? Então, eu falei, nossa, eu consigo fazer, fui eu que fiz. Eu acho que só o macramê para me proporcionar isso, porque fico feliz, preenchida. Eu estou trabalhando e estou pensando no macramê, ver a que ponto que o macramê chegou na minha vida. Eu me chamo Andréia, eu tenho 54 anos, eu sou enfermeira e moro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A minha história com macramê, o meu primeiro contato foi quando eu era criança, numa revista de moldes que minha mãe usava, porque ela costurava um pouquinho, e eu achei aquilo super interessante, você conseguir construir um objeto com nós, com o uso das suas mãos, né? Mas ficou naquilo ali. Eu guardei durante muito tempo a página da revista para no futuro, quem sabe, eu conseguir reproduzir aquilo ali. Eu sempre gostei muito de fazer artesanato, sempre me interessei por essas coisas, mas nunca consegui aprender nenhuma técnica. Eu já tentei tricô, crochê e não conseguia. Eu sou enfermeira, mas eu não trabalho em hospital. Eu trabalho com informação na vigilância epidemiológica. Como eu sou do grupo de risco, me colocaram trabalhando em casa. E foi quando eu comecei a procurar macramê na internet. Achei um monte de tutorial e aquela coisa toda, até que dei de cara com a Osana. Eu falei assim, gente, quem é essa pessoa? Ela fala com entusiasmo do macramê, dos fios e que fio que usa, quem começa e tal. Olha só, ela explica de uma forma que a gente consegue entender, consegue se entusiasmar ainda por cima, né? E aí eu comecei a acompanhar os tutoriais da Osana. Que fio que usava, os materiais que fazia. Comecei a relembrar que aquele fio, quando eu tinha 10 anos, eu vi lá na revista da minha mãe. E eu fui catando aqueles fios náuticos e fiz a primeira loucura, que foi comprar 3 carretéis de 500 metros cada um. Fiquei com 1,5 km de fio náutico em casa. Depois dos tutoriais, acompanhando os tutoriais, eu comecei a descobrir que ela tinha uma escola, a Escola de Nós, que é um nome maravilhoso, porque o macramê também me ensinou a me conhecer, e por isso ela é a escola dos nós que a gente dá no macramê, nos nós que a gente precisa desmanchar no macramê, e dos nós que a gente consegue desmanchar na nossa vida, né? Então, assim, esse nome é maravilhoso. Assim, gente, o que é isso, né? A Escola de Nós centraliza num lugar só tudo que a gente precisa. Todas as dicas que a gente precisa. A gente olha na internet e a gente, em alguma medida, é capaz até de copiar o que a gente encontra lá. A gente, tendo uma receita e conhecendo os nós, a gente consegue copiar. Entendendo como funciona o macramê, a gente consegue não copiar mais, a gente consegue se inspirar naquilo que a gente está vendo e fazer a nossa interpretação. Quando eu penduro os fios na minha base, para mim aquilo ali é como se fosse uma tela, que eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser dali. Eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser. Esse painel azul aqui atrás, por exemplo, meu coraçãozinho, foi desse jeito que eu fiz. Eu sabia que eu ia tecer alguma coisa
até uma determinada altura com fio quadrado, eu precisava de 3 vezes a altura, e aí eu fui, cortei os fios e fiquei sentada olhando para aquilo ali. Eu queria muito tecer com essa linha azul que tinha acabado de chegar, é um espesso 24 fios, tinha acabado de chegar, e eu fiquei olhando para aquilo ali, pensando o que eu ia fazer. Como eu tô nessa fase, aí assim, é igual artista, né? A fase do artista, eu tô na fase do coração. Eu meti um coração ali, eu falei assim, gente, é um coração azul que representa tanta coisa para mim, entende? E, inclusive, o acabamento que eu dei no final, aquelas bolinhas, que eu não sei se está dando para enxergar, tem umas bolinhas, aquilo ali para mim tem um significado também. Eu só não posso começar a falar muito daquilo ali, porque senão eu não sei nem se eu consigo terminar de falar, porque significa muito para mim, entende? E outra coisa que a escola de nós tem, que mais ninguém tem, que é a própria Osana. Isso é uma coisa assim, o must, entendeu? A própria Osana é um trunfo que a escola de nós tem. Foi um grande prazer encontrar com a Osana, encontrar com a escola de nós na minha vida.